Tá aí, estamos de volta com o Correio Esporte de hoje, batendo um papo com o Marco Félix, ele que é diretor administrativo da SAF do Belo. Vitória, vou deixar a próxima pergunta com você aqui. Então, Serginho, perguntar um pouco sobre planejamento para 2026 envolvendo futebol feminino, né? Nessa última semana a gente teve a notícia do desligamento da Gleide Costa, que era técnica e também, de certa forma, coordenava o futebol feminino do Botafogo, passou muitos anos por lá. E vocês estão planejando outras coisas para o futebol feminino. Queria que você falasse a motivação, né, desse acordo para a Gleide sair e o que vocês pretendem para o futebol feminino de 2026, as Belas, que são uma referência, né, na modalidade no Nordeste. Então, Vitória, a Gleide, né, até foi essa semana que nós conversamos com ela, fizemos um agradecimento enorme até pela trajetória dela no clube, né, somando as duas passagens aí, chega quase 15 anos, é muita coisa, né, pelo que ela fez. Agradecemos ela muito pela toda a entrega, igual você bem falou, né, ela ia além da técnica, ela sempre correu atrás como coordenadora e essa história, né, merece um agradecimento por parte do Botafogo. Mas para a temporada 2026, para o início, nós não temos calendário, para o primeiro semestre, né? E para o segundo semestre, que nós iremos iniciar no projeto, a gente, para o ano 2026, pensa em fazer uma forma diferente. Então, assim, todos os profissionais que passaram pelo clube, né, foram devidamente comunicados dessa mudança que estamos pensando em ter. E esse processo é um processo natural de reformulação. Então, a gente pensa em trazer novos áreas para o futebol feminino, novos áreas para o futebol da base. A base também passou por essa mesma reformulação, né? A troca de alguns profissionais, ligamentos, para a gente montar um departamento novo, muito baseado na nossa nova filosofia, né? Que é um pensamento a longo prazo, onde que a gente quer tanto alimentar, né, o time profissional de atletas, como realmente tornar um clube vendedor. Nós estávamos conversando, né, mais cedo, quantos atletas passaram na Paraíba e não pisaram no Botafogo, né? No maior clube. Então isso é muito preocupante. E no feminino não é diferente. Queremos montar realmente um time que corresponda a esse posicionamento do clube na Paraíba. Então a gente quer montar um futebol vencedor, né? Mais uma vez, a Gleide não mediu esforço para fazer o que ela fez durante esses anos. Eu acompanhei esse ano pessoalmente a Copa Maré Bonita lá em Recife, acompanhei os jogos aqui do Campeonato Estadual. Mas para o próximo ano a gente pensa em fazer uma nova gestão, um novo. E pode ser até que ela volte em algum momento com algum cargo, mas a gente quer deixar isso a cargo de quem assumir a pasta do futebol feminino para escolher todas as áreas nessa autonomia para montagem. Marco, como é que está a situação de Evaristo Pisa com o Botafogo? Cara, segue até muito do que a gente acabou de falar. O Pisa é um querido. Eu tratei o Pisa na saída dele. Eu quase fiquei 1 hora com ele conversando no CT, é um cara sensacional, tem uma história muito bonita no Botafogo, várias passagens, vários feitos, né? Por mais que não tenha ganhado um título, às vezes algum feito transcende o título, né? Então, o Pisa é um cara querido. O Pisa esteve com a gente agora nessa última passagem, né? Foi desligado da mesma forma, a gente entendeu que nós necessitaríamos de um novo rumo para o futebol, então agradecemos ele saiu, tudo certo, agora está no Campinense e assim... É o nosso rival dentro das 4 linhas no jogo, mas fora de campo continua sendo um grande querido para o clube e por nós da SAF. Nós tivemos problema zero com o Pisa. E, Marco, uma preocupação, né, que o torcedor tem e que teve nos últimos dias foi sobre a situação do estádio Almeidão. A gente teve recentemente o último show, que estava programado, mas a situação do gramado está bem preocupante para um estadual que vai começar daqui a menos de um mês. Vocês tiveram uma reunião com a CEGEL, definiram um plano de trabalho. Como está esse plano de trabalho? Tem gente do Botafogo também envolvida trabalhando para o gramado, pelo menos, ficar numa condição aceitável para o dia 17 de janeiro? Então, Vitória, desde que finalizou-se o campeonato da Série C, no dia 30 de agosto, a gente já se reuniu por 4 vezes com a CEGEL, né? Então, assim, desde o início nós mostramos nossa preocupação, antes mesmo dos shows, tá? A gente identificou que já era necessário uma reforma do gramado por si só, pelo estado do campo que nós tivemos no último jogo aqui no Almeidão, né, o penúltimo jogo do campeonato, o último jogo aqui em casa. Então, nós já demonstramos e depois disso veio os shows que nos preocupou ainda mais. Então, nós nos reunimos 4 vezes e, assim, o que eu sempre escutei do secretário de esportes e da empresa que é responsável pela manutenção hoje é que está tudo bem, que o Botafogo pode ficar tranquilo, que lá estará pronto para o dia 17, né? O que nós venhamos fazendo é sempre fornecendo esse apoio, essa ajuda, esse diálogo para saber com o que o Botafogo poderia entrar para ajudar.
porque não é a intenção nunca do Botafogo tirar o Botafogo de João Pessoa ou tirar o Botafogo da sua torcida. Quando eu mencionei em uma entrevista que eu deveria trabalhar com o plano B, é porque eu tenho uma responsabilidade administrativa do clube e eu não posso deixar para o dia 15, 16 decidir aonde o Botafogo, um clube desse tamanho, vai jogar. Então eu tenho que realmente se preocupar. Essa é a minha obrigação, de fato. Então, assim, continuamos no mesmo posicionamento. Temos alguns planos B e C para jogar caso o Almeidão não esteja apto, mas a decisão do Almeidão está muito mais na mão da Secretaria do Governo do que do próprio Botafogo. Nós queremos um campo que tenha condições mínimas de jogo. Isso nós não abrimos mão. Até pelo investimento, por tudo que está sendo feito no Botafogo, nós não podemos correr o risco, por exemplo, de perder um jogador na primeira rodada por lesão, né? Isso seria uma catástrofe. Então, nós temos esse cuidado de fazer uma pré-temporada muito boa, mas também na hora do nosso show, do nosso espetáculo, que é o jogo, que não queremos nunca ficar longe do torcedor, mas nós não abrimos mão da qualidade. Então, assim, estamos confiando na palavra do governo, estamos sempre abertos a diálogos, a nossa equipe está sempre aberta a ajudar se necessário, mas a situação realmente preocupa, todos sabem, todos vêm acompanhando, e eu espero que realmente o que foi falado se cumpra para que dia 17 estejamos perto do nosso torcedor aqui no Almeidão. Tá. E para encerrar, Marco, se você pudesse colocar um único desejo assim para 2026 na árvore de Natal do torcedor botafoguense, qual seria? Sem dúvida, o campeonato da Série C. Eu acho que o torcedor do Botafogo merece, a cidade de João Pessoa merece, né? Todo esse ecossistema que gira em torno do Botafogo nesses 94 anos merece esse acesso coroado com o título. Se vai acontecer, vai ser lá na frente, mas trabalharemos muito para que isso aconteça e não faltará esforço. E parte importante disso é o nosso torcedor. Então já vem o convite para todos, torcedores. Fizemos agora o remodelamento do sócio-torcedor. É um sócio que agora está mais acessível, né, com mais vantagens, algumas classificações, categorias até com valor menor do ano passado. E o torcedor é quem ajuda de fato, participa de fato. Não só contribuindo, né, na arquibancada, mas também com essa parte de reestruturação. Então, já fica aí o chamado para o nosso sócio aderir a essa campanha. Beleza, Marco, quero agradecer a tua participação aqui. Eu agradeço. Boa sorte, sucesso. Ano que vem, Vitória, obrigado também. Obrigada, Feliz Natal para vocês também. Feliz Natal, aproveite e desejo um bom 2026, excelente para todo mundo. Vamos junto, para todos nós. Obrigado. Isso aí. E a você de casa, que a sua ceia seja farta de alegria e eu desejo que 2026 seja de muitas conquistas. E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser.